E aí, monstrinho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa quinta videoaula, né? Essa quinta videoaula ela é referente à terceira semana de atividades remotas. Por incrível que pareça, a gente está chegando já à nossa terceira semana, estamos chegando à metade do ciclo, né? E é óbvio que o volume de conteúdo que a gente está trabalhando aqui é um volume absurdo. Eu entendo, e inclusive se você está sobrecarregado, acredite, é até bem compreensível, né? Então, dentro dessa realidade que a gente tem que trabalhar o conteúdo muito rapidamente, um volume muito grande, como eu já disse para vocês lá na atividade síncrona, é importantíssimo a gente estabelecer algumas prioridades, né? Então, para você aí que está sobrecarregado, não está conseguindo acompanhar, estabeleça aquela prioridade que eu falei para vocês. Assistam as videoaulas, leiam os livros. Aliás, o livro didático ele é uma peça muito importante nesse processo todo, porque ele vai ajudar você a organizar as suas ideias, né? Vai te ajudar a organizar as ideias dentro da cabeça, né? Ordenar direitinho o conteúdo, e é por isso que eu sempre coloco lá na pasta do Moodle quais são os capítulos daquela semana, né? Então é indispensável que você faça uma leitura cuidadosa do livro didático, assista as videoaulas, né? Porque eu tento aqui buscar um resumo geral do conteúdo, fica muita coisa de fora, mas eu acredito que o que fica de fora aqui vocês vão ter como complemento lá no livro didático, né? Então é por isso que é importante você fazer esse jogo, livro didático, videoaula. Façam as atividades de presença, né? Que é importante, que é o que está contabilizando a pontuação nossa aqui, tá? E o restante, os outros materiais, os exercícios de revisão, os textos, os documentários, eles são ali para você fazer como complemento. Se você tá, porque tem alguns alunos que conseguem, né, lidar melhor com esse volume de assunto, né? Tem uma aptidão maior e coisa e tal, e querem aprofundar o seu estudo e coisa e tal. Então, assistam esse material complementar, né? Eu recomendo que vocês assistam, né? Eu recomendo, quando eu escolhi, quando eu montei a pasta ali, eu acreditava assim, não, isso aqui é o que o cara está precisando para poder sair daqui sabendo esse conteúdo. Então, assim, é interessante que você não deixe, né, de dar uma olhada nesse material todo que eu estou deixando lá. Tá? Agora, se você está sobrecarregado, se tem outras matérias, né, estabeleça as prioridades. Livro didático, videoaula, né? Bem, nessa aula hoje a gente vai continuar um pouquinho o que a gente está fazendo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está meio que construindo uma história da Terra, né? Pegou lá da história do próprio surgimento do universo, das teorias, né? Que explicam a origem do universo. Falamos um pouquinho sobre a formação do nosso sistema solar e aí a gente chegou finalmente à Terra. Percebemos que a Terra é um planeta rochoso, né? Um planeta composto basicamente de rocha, né? Recoberto por uma fina camada gasosa que a gente chama de atmosfera, né? E a gente falou na última aula um pouquinho sobre a estrutura desse planeta. A gente viu que tirando o núcleo, né, de ferro-níquel, que é sólido, né, e uma fina camada de silicatos, né, que a gente chama de crosta, boa parte da Terra é composta, né, de um material semipastoso, um material fluido, né, que é o magma que fica ali no manto do planeta. Então a gente viu que a Terra pode ser subdividida desse jeito. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, tá, sobre a história do nosso planeta, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos processos, né, que compõem o nosso planeta, que formam o nosso planeta. A gente vai hoje se ater um pouquinho ao estudo principalmente da litosfera, ou seja, dessa camada, dessa crosta sólida que reveste o planeta. E entender isso um pouquinho é entender também um pouquinho da evolução da história da geologia, tá? A geologia, como ciência, ela é muito nova, né? A própria ciência, o próprio conhecimento científico como tal, é um processo muito novo, né? Mas a geologia em particular, ela, os fundamentos dela, o que hoje fundamenta a ciência geológica, ela é muito recente.
Tá? Para falar a verdade, no início do século XX, lá em 1900 e vovó era virgem, né? Boa parte das ciências já tinham conquistas, né? Conquistas científicas bem consideráveis, já tinham respondido muitas questões importantes, já tinham entendido processos muito importantes, né? A gente pode falar sobre a física com a relatividade, a biologia lá com a evolução, tá? Agora, a geologia ainda era uma ciência necessária, como que eu posso falar? Particularmente uma ciência descritiva, ou seja, a geologia ainda estava basicamente descrevendo o relevo, descrevendo, né, a topografia da região. Tá? Se sabia muito pouco sobre os processos que davam origem ao relevo, né? Se sabia muito pouco sobre a história geológica da Terra. Tá? Então, os sismos, até mesmo que vocês podem ver aí, os vulcões, né? Existiam especulações, existiam hipóteses, né? Mas muitas delas ainda estavam, como que eu posso dizer, no estado embrionário, e existia poucas evidências, né? Existiam muitas hipóteses, mas poucas evidências, poucos experimentos que podiam validar essas hipóteses. Tá? Então vai ser mais ou menos no meados do século XX que algumas inovações tecnológicas e principalmente algumas teorias, algumas hipóteses que depois serão comprovadas, que vão conseguir criar um modelo, né, de litosfera, um modelo geológico para a Terra. Tá? E para a gente poder falar sobre a geologia, sobre a evolução e sobre o nosso entendimento sobre o planeta, a gente não pode deixar de falar desse carinha aqui, né? Ou seja, do Alfred Wegener. Né? No tempo em que ainda não existiam computadores, né? Que não existiam, a televisão não existia, rádio, né? A tecnologia ainda estava sendo desenvolvida. Os cientistas, a base de estudo dos cientistas eram basicamente as grandes bibliotecas. Né? A comunicação entre eles era muito precária também, geralmente feita por carta, né? E boa parte dos trabalhos científicos só eram vistos quando saíam em revistas especializadas. Né? Então, assim, a produção e o desenvolvimento de conhecimento era muito restrito. Né? E aí a gente vê como hoje em dia isso mudou. Né? O conhecimento hoje ele é quase instantâneo e compartilhado mundialmente. Tá? É claro que a internet é em si uma ferramenta que, como qualquer outra coisa que o homem inventa, ele tem muitas futilidades. Né? A gente poderia dizer que 99% do que está na internet é material intelectualmente falando, né? De pouca relevância. Mas, mesmo assim, a internet é hoje uma importante ferramenta para os pesquisadores, para a troca de conhecimento, né? Um conhecimento instantâneo, algo que na época do Alfred Wegener não existia. Né? E reza a lenda que num desses longos estudos, né, que Wegener fazia nas bibliotecas, ele se deparou com alguns artigos que tratavam de um assunto que é muito antigo, né? Que é a coincidência, né, do formato litorâneo dos continentes terrestres. Particularmente, né, o contorno da América do Sul e da África. Né? Então a gente tem estudos muito antigos que chamam a atenção, né, estudos cartográficos muito antigos que chamam a atenção para essa coincidência. Né? E muitos até propuseram, né, que, poxa, essa coincidência era, como que eu posso dizer, muito grande para ser apenas uma coincidência. Tá? No entanto, no início do século XX, boa parte dos cientistas, né, dos geólogos, acreditavam de que os continentes eram fixos, né, de que a disposição dos continentes na Terra eram táticos. Né? Wegener, olhando esses artigos e também dando uma boa olhada no mapa, ele resolveu tomar para si esse desafio. Né? Ele olhou para aquilo ali e disse que isso não pode ser uma coincidência. Né? Então, ele partiu
atrás, né, da comprovação da hipótese de que os continentes já estiveram unidos em algum momento, né? É óbvio que isso era uma hipótese muito complicada de ser provada, mas ele iniciou o seu estudo, né, é, 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 traçando, né, métodos que poderiam comprovar, métodos que poderiam trazer à luz essa hipótese por ele ali, né, formulada. Há quem diga que com base em estudos em outros artigos. Bem, originalmente qual era a hipótese? Para ele, os continentes tinham formatos semelhantes que se encaixavam porque esses continentes já estiveram unidos em algum momento. Principalmente na forma de um grande continente, que ele chamou de Pangeia. Tá? E nessa terra primitiva, tá? Você tinha então um supercontinente e um grande oceano. Tá? Vale lembrar que a gente está falando de um período da nossa história, ali do início do século XX, que até mesmo a idade da Terra ainda estava sendo pesquisada. Ou seja, existiam alguns cientistas que até mesmo acreditavam que a Terra tinha alguns milhões de anos. Então, a escala de tempo da Terra, a escala de tempo geológica, ela ainda não era bem compreendida. Nem mesmo os processos da formação do relevo. É óbvio que os cientistas eles já tinham observado que vários processos modificavam o relevo com o tempo, né? Rios, os oceanos e até mesmo a ação de seres humanos, eles contribuíam para a modificação geral ali do nosso relevo. No entanto, até o pouco conhecimento sobre as escalas de tempo faziam com que a maioria dos cientistas não vissem como uma possibilidade verídica a ideia de que os continentes estiveram unidos em algum momento, né? Mas o Werner ele foi contrário a isso. Ele disse não, é muita coincidência, não pode ser. E ele começou um intenso estudo, né? E esse estudo ele atacou por vários pontos, né? Ou seja, ele começou primeiro com um estudo multidisciplinar, né? Analisando e avaliando fósseis, principalmente de espécimes de animais que podiam ser encontrados em vários continentes diferentes, inclusive continentes separados por oceanos inteiros. Então, o argumento que ele dizia, né, que era muito difícil que esses animais e esses fósseis encontrados em diferentes pontos do planeta, eles pudessem ter nadado, por exemplo, né, de um continente para o outro. Era muito pouco provável, né? Outra análise, né, é também sobre a questão das rochas. O estudo das rochas, né, principalmente das rochas do litoral da América do Sul e do litoral da África, demonstravam que elas tinham, né, uma composição química muito semelhante, o que denotava uma origem comum, né? Então, ele atacou por outras áreas, né? Ele também começou a analisar a história climática de diferentes continentes, avaliando, né, e analisando registros de antigas eras glaciais, né, e da disposição de geleiras e dos efeitos que essas geleiras causavam no relevo, né, tanto, né, em um continente quanto o outro, o que, de certa forma, demonstrava, pelo menos segundo os seus estudos, né, de que essas geleiras elas eram, na verdade, um único grande bloco que se distribuíam por diferentes continentes, que hoje, nos dias atuais, são separados por milhares de quilômetros. Então vejam vocês, além da questão da própria forma, né, dos continentes, ele pegou, né, um intenso estudo de rochas, um intenso estudo de fósseis de diferentes animais,
espalhados por vários continentes, e fez um intenso estudo também histórico do clima do planeta e do efeito do clima do planeta nas diferentes regiões do planeta, né, das diferentes regiões dos continentes. Então, assim, foi um estudo que levou décadas e muito detalhado, né? No entanto, apesar de ser um trabalho de uma vida inteira, a comunidade científica recebeu esses trabalhos, recebeu essas hipóteses e o próprio estudo dele com muito ceticismo, né? Por quê? Porque apesar de ter um bom fundamento e por ser, né, um estudo multidisciplinar, tá, muito detalhado, ele falhava miseravelmente em tentar explicar como é que esses continentes se separaram. É óbvio, não, olha só, está aqui, não sei o que é coincidência, não pode ser, ele apresenta várias evidências, mas aí quando os cientistas perguntavam para ele, tá bom, então supondo que os continentes estivessem unidos um dia, como é que eles separaram? Que força separou esses continentes? Como isso aconteceu? Aí a resposta dele não era satisfatória. Ele até elaborou, né, algumas propostas, ele falou dos continentes flutuando sobre uma camada, né, de oceano, mas assim, além de não conseguir provar nada desse ponto, era uma proposta muito pouco verossímil, né, muito pouco provável de ser real. Então, boa parte da comunidade científica não aceitou, né, de certa forma, rejeitou os trabalhos do Alfred, né, Wegener. Isso é muito comum na ciência, né? A ciência, ela trabalha com um consenso científico. Então, um modelo de realidade, para ele poder se tornar um consenso científico, ele tem que estar muito bem fundamentado. E é muito comum isso acontecer na ciência, né? Ou seja, você produz um trabalho, você, né, leva um tempo ali produzindo aquele trabalho, e quando você lança esse trabalho em forma de um artigo, de um paper, você nunca vai receber aplausos e todo mundo vai dizer, pô, excelente seu trabalho, de dar tapinha nas costas. Não, o normal da ciência, e é o processo da ciência, é você sofrer críticas, é o pessoal bater no seu trabalho, né? Principalmente quando você está propondo algo muito, muito diferente do que é o consenso científico. Tá? Então, todos os grandes cientistas e todos os grandes trabalhos científicos, quando chegaram a serem publicados, chegaram ao grande público, eles normalmente eram recebidos com ceticismo. E aí a gente pode pegar, por exemplo, a própria relatividade de Einstein, que hoje, né, a gente vê como revolucionária. O próprio Einstein chegou a colher um pouco dos frutos do sucesso do seu trabalho. Ele chegou a ser um popstar da ciência, ainda vivo, né? Então, ainda vivo, ele conseguiu curtir um pouco da fama do seu trabalho, né? Mas no início, lá no iniciozinho, 1905, quando ele iniciou lá o seu trabalho, e depois em 1915, quando ele complementa a relatividade, ela foi recebida com muito ceticismo, com muitos cientistas batendo, né? Só depois, né, quando os experimentos começaram a comprovar a matemática dele, o modelo dele, é de que o jogo foi virando, né? E até hoje, se vocês pegarem aí, acompanha, quem gosta de acompanhar, né, questões científicas, sabe, até esse ano, né, esse ano, acho que foi 2019, o pessoal estava encontrando ondas gravitacionais, que eram mais uma forma de comprovar a teoria da relatividade. Então você vê, mais de 100 anos, e os caras ainda hoje testam e ainda hoje encontram, né, evidências que corroboram com o que foi trabalhado lá naquela época. Então o Wegener, ele recebeu esse ceticismo da comunidade científica de forma muito, muito ruim, né? Há alguns biógrafos que dizem, né, do Wegener, que dizem que ele realmente se deprimiu por um bom tempo, ele chegou até a ter problemas, né, de depressão por causa do seu trabalho, que foi intenso, e da forma que a comunidade científica recebeu, né? Principalmente
principalmente pelo ponto de não conseguir explicar. Ou seja, Alfred Wegener, ele afirmou que os continentes se moviam, ele afirmou que os continentes se moviam e que num passado distante esses continentes, né, estiveram unidos. A esse processo ele deu o nome de deriva continental, né? Mas esse processo, essa própria ideia dos continentes à deriva, como um barco à deriva, esse processo não foi bem explicado e não foi bem aceito pela comunidade, né? E ele morreu em uma expedição, eu não me lembro, mas eu acho que foi no Polo Norte. Ele morreu numa expedição ainda no trabalho, tentando, né, juntar as peças que reforçassem a sua teoria. Tá? No entanto, o que realmente vai juntar e criar as bases que vão reforçar e comprovar a teoria da deriva continental só vai ser descoberto alguns anos depois da morte dele. Na verdade, ele teve azar, porque ele morreu e alguns poucos anos depois, os cientistas começaram a encontrar as evidências que começaram a explicar os fenômenos que poderiam mover continentes. Tá? E o que é, né, essa teoria? Que teoria veio a complementar, né, a deriva continental, que veio confirmar a deriva continental? Bem, a teoria foi a teoria das placas tectônicas. Né? E o que é a teoria das placas tectônicas? Então vejam vocês que são duas coisas distintas. A deriva continental foi proposta por Wegener, que dizia que os continentes se moviam, né, a deriva como barcos, tá? E que esses continentes estiveram unidos em um determinado momento em um supercontinente, a Pangeia. Tá? A teoria das placas tectônicas é uma teoria posterior. Né? É uma teoria que diz que abaixo da superfície da Terra, a crosta é, na verdade, formada por grandes placas, né, que se movem, que estão unidas, né, de forma em que determinados pontos essas placas têm fragilidades, né, e que por fenômenos internos, por fenômenos do manto, essas placas acabam se deslocando. E ao se deslocarem, né, essas placas acabam levando tudo que tem em cima delas, inclusive continentes. Tá? Mas como que essa teoria foi desenvolvida? Bem, essa teoria ela foi desenvolvida graças à evolução tecnológica, principalmente de uma invenção criada na Segunda Guerra Mundial, tá? Que é o sonar. Não sei se vocês sabem, mas o sonar é uma tecnologia de guerra criada para conseguir identificar os submarinos, principalmente os submarinos alemães, né, os U-boats, que fizeram um estrago danado na Segunda Guerra Mundial e que eles vinham, né, torpedeavam navios, tá, e depois afundavam, depois submergiam e sumiam, né, da superfície do mar. Então não era possível ver esses submarinos. Então, o que essa tecnologia do sonar é? É uma tecnologia inspirada, né, em uma forma sensorial dos morcegos. Né? Os morcegos eles emitem um som, né, de alta frequência. Esse som rebate nas superfícies e faz um eco e volta para os morcegos. Eles conseguem criar um mapa mental tridimensional da região. Por que os morcegos fazem isso? Por serem criaturas particularmente noturnas, né? A visão deles que é muito boa, né? Eles enxergam bem. No entanto, na escuridão total, os olhos funcionam pouco, ou seja, servem para pouca coisa. Então, os morcegos eles têm meio que um sonar, né, natural que consegue criar um padrão tridimensional a partir do eco dos sons. E o sonar dos militares ele parte do mesmo princípio. Você emite um som, esse som ele rebate, né, e o som ele propaga pelo oceano, né, e ele batia nas superfícies e voltava, criando um mapa tridimensional do fundo do oceano.
e nesse caso lá da tecnologia de guerra, localizando os submarinos que tinham submergido, né? Agora, quando a guerra acabou, logo esse equipamento, né, de guerra, ele começou a ser utilizado para varrer o fundo dos oceanos. Porque, por incrível que pareça, né, como eu falei para vocês, a gente tinha várias ciências evoluindo bastante, principalmente astronomia, física, biologia, mas se sabia muito pouco de muitas áreas e muitas regiões da própria Terra. Inclusive, né, o ser humano já tinha catalogado e registrado muito bem a superfície da Lua, né, mas a gente sabia muito pouco sobre o que acontecia ou como era a forma e o relevo do fundo do oceano. Porque a gente está falando de profundidades de 3, 4, 5 mil metros que ninguém conseguia chegar. Tá? Então, os cientistas começaram a voltar esses sonares para fazerem um rastreamento sobre o fundo do oceano. E o que eles encontraram? Né? Para surpresa deles, eles encontraram uma imensa cadeia de montanhas, né? Que é a cadeia mesooceânica. Se vocês conseguirem olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. A cadeia mesooceânica é uma cadeia imensa, né, de cristas que pegam quase 12 mil quilômetros de comprimento, pegam todo o Oceano Atlântico, né, chegando até mesmo ao Atlântico Sul, ao extremo sul do planeta. Tá? E é interessante que, ao estudarem essa cadeia mesooceânica, eles começaram a perceber o quê? De que as rochas em torno dessa cadeia, elas tinham idades bem distintas, tá? E aí a gente tem que lembrar que outras inovações tecnológicas foram contribuindo para esses estudos, inclusive a própria datação, né? A questão de elementos radioativos, de decaimento radioativo, que foram permitindo você criar um detalhamento, inclusive chegando a entender que, dependendo da proximidade da rocha, né, com o centro da cadeia mesooceânica, né, você tinha variadas idades. Né? Quanto mais distante um elemento, ou seja, uma amostra de rocha estava da cadeia mesooceânica, mais antiga essa rocha era. Né? O que sugeria o quê? O que sugeria que você estava criando uma crosta nova ali. Tá? Então, começou-se a perceber que a crosta estava sendo criada naquela região ali. Mas aí logo os cientistas perceberam, peraí, está surgindo uma crosta nova aqui, tá? E a Terra não está crescendo de tamanho, então em algum lugar essa crosta tem que estar sendo destruída. E alguns anos depois, eles logo encontraram que, né, ali no litoral, tá, da América do Sul, tá, no litoral oeste aqui, né, da América do Sul, eles encontraram, tá, uma região onde a crosta estava sendo destruída, que é ali o contato da placa Nazca com a placa sul-americana. Então, fechou o entendimento. Ou seja, em alguns lugares a crosta surgia uma nova crosta, né, se movimentando por processos internos, tá? E em outros lugares a crosta estava sendo destruída, ou seja, parte dessa crosta descia para o manto e era desfeita. Né? Então, esse entendimento, essa ideia, logo permitiu os cientistas resgatarem, e aí vejam vocês, logo veio o trabalho do Wegener, né, à tona novamente. Olha só, esse cara aqui, né, que já morreu, ele propôs que os continentes se moviam. E olha só, aí todo aquele trabalho, né, geológico, trabalho, né, de fósseis, né, o trabalho morfológico, logo ele começou a ganhar força. Por quê? Porque ele já tinha mostrado que os continentes tinham várias evidências que os continentes estavam unidos, mas ele não tinha conseguido explicar o processo, como isso aconteceu. Então, logo,
a ideia da deriva continental e do tectonismo de placas se uniram para criar o nosso atual entendimento sobre a formação do relevo da Terra, né? Então, quando você olha, né, inclusive, hoje em dia, né, a gente tem vários exemplos e vários estudos que reafirmam isso, né? E alguns lugares que são fantásticos. Por exemplo, aqui a gente tem uma região que fica na Islândia, né, extremo norte do planeta, tá? E a gente consegue inclusive ver as placas, né? O afloramento das placas, tá? Principalmente aqui nesse caso. E aí vocês podem ver aqui, né, na foto, isso aqui é um mergulhador, né? Então aqui também tem um mergulhadorzinho aqui nadando, tá? E de um lado você tem um afloramento da placa norte-americana, né? E do outro você consegue ver o afloramento da placa euroasiática. E se você, né, pudesse cavar aqui e ir a centenas de quilômetros de profundidade, você conseguiria ver, né, exatamente esse contato das duas placas. Tá? E nesse caso aqui, a gente vai falar mais em detalhes daqui a pouco, um contato divergente, né, em que forma esse novo assoalho oceânico. Tá? Esse contato que forma uma crosta nova, uma crosta recente. Tá? Então, resumindo, né, o que é a teoria das placas tectônicas? Basicamente, né, a crosta terrestre ela tem variadas espessuras. Em algumas das regiões dessa crosta, né, você tem fragilidades. Aliás, isso é muito importante porque alguns alunos estudam sobre placas tectônicas e imaginam essas placas como blocos de gelo, né, que ficam flutuando sobre o magma e elas meio que trombam uma na outra e elas se afastam uma da outra. Não é bem assim, né? As placas são uma formação, né, que compõe a nossa crosta. E elas estão próximas, unidas. Tá? No entanto, o que a gente chama de contato de placa são regiões em que essa crosta é mais frágil, é menos espessa, né? E que sofre forças internas que fazem com que essa região ela trinque, né? Ela se rompa em alguns lugares, né, causando movimento para determinadas direções. Então, se você pudesse, né, e aqui tem uma imagem, se você pudesse ver o interior da Terra, né, você veria que ela seria um grande quebra-cabeça, né, de várias placas. Então, ao invés de você ter aquela imagem de um bloco de gelo batendo, se chocando, imagine mais como se fosse um quebra-cabeça todo cheio de pecinhas encaixadas. E aí, de repente, alguém vem e faz uma força sobre esse quebra-cabeça. É óbvio que essas pecinhas estão unidas, encaixadas, né? Elas vão se mover. Algumas vão, né, dobrar, outras vão, né, mais sapequinhas, trepar uma em cima da outra, né? Outras vão sair do lugar. Né? Então você vai ter movimentos de acordo com a força que você vai imprimir ali naquele quebra-cabeça. E é mais ou menos assim que funciona, né, a crosta da Terra. No entanto, a pessoa está falando assim, pô, professor, mas você está falando de forças, tá bom, no quebra-cabeça eu imagino, né, uma pessoa empurrando e coisa e tal, mas que forças movem, né, as placas tectônicas? O que é capaz de empurrar um continente inteiro? Então vocês imaginem a quantidade de força que é necessário para você conseguir empurrar um continente inteiro com montanhas, com cidades, lagos, né? Essa força ela só é possível, né, vindo do interior do planeta, tá? Então, hoje em dia existem vários estudos, né? A partir do entendimento desses estudos é razoavelmente certo e aceito, né, que as forças elas vêm do manto, né, e principalmente por causa de variações, né, de densidade e principalmente de temperatura do manto. Né? Quando a gente estuda fluidos, a gente percebe que quando a gente imprime um calor a esse fluido, quando a gente imprime uma temperatura a esse fluido,
ele tende a iniciar uma mecânica, né, de movimento ali, né, que é a mecânica de fluidos, muito característica, que é o que a gente chama de correntes de convecção. E o que são as correntes de convecção? Bem, as correntes de convecção, essa propriedade dos fluidos, quando sobre um aquecimento, de se deslocar de uma forma cíclica. Ou seja, quando você imprime, por exemplo, num copo d'água, uma panela com água, quando você imprime um calor ali embaixo daquela panela, né, a água que está embaixo, está sendo aquecida, ela tende a se dilatar, né? As moléculas tendem né? A gente sabe que o calor, vocês já estudaram lá em química, que o calor é basicamente vibração dos átomos. Então, quanto maior é o calor, maior é a vibração dos átomos. Quanto menor calor, né, menor é a vibração desses átomos. Tá? E quanto mais calor você está imprimindo ali nos átomos, maior é a vibração e menor são as forças que unem esses átomos, né? E também menor fica o que? A densidade. Porque você tende a fazer com que os átomos se afastem um dos outros, diminuindo a densidade desse material. Então, esse material menos denso, né, por ser mais quente, ele tende o que? A subir. Isso no fluido, né? Por quê? Esse material sobe por ser menos denso, e aí fica o quê? Fica um vácuo ali embaixo? Não. Obviamente, esse material vai ser substituído pelo material que está em cima, mais denso, menos quente, né? Esse material desce e substitui esse material que está ali embaixo, né? Essa corrente cíclica é o que a gente chama de corrente de convecção, que você pode ver claramente quando você está olhando uma panela de água fervendo, né? E é aquela questão, isso serve para qualquer tipo de comportamento de fluido. Tá? A nossa atmosfera tem células de convecção, né, que são responsáveis, por exemplo, pelo vento que a gente sente. Agora, o nosso manto, o interior da Terra, né, não é água nem é ar. Né? É rocha, mas é rocha liquefeita, uma rocha ainda num estado semipastoso. Então, os processos são muito lentos. Tá? Inclusive, vocês podem ver aqui nessas duas GIFs aqui, né? Algo que parece assim com, sei lá, uma fumaça, coisa e tal. Não é uma representação muito legal, né? Mas eu coloquei ela aqui para vocês verem o que? Você tem um núcleo aqui muito mais quente. Esse núcleo muito mais quente, né? Bem mais denso, gera uma força, né? Um calor que faz com que a crosta se mova, né? E esse movimento, essa célula de convecção, é que vai atuar sobre, né, a nossa crosta, fazendo com que ela tenha os sentidos de movimento. Tá? Então vocês podem ver aqui também nessa imagem, olha só como que é, como essas células e como elas se deslocam é o que vai acabar imprimindo uma força na crosta, fazendo com que essa crosta se direcione, né, essas placas se direcionem para determinadas regiões. Ah, mas professor, mas esses movimentos são eternos? Não, esses movimentos variam com o tempo, de sentidos, né? Então, por exemplo, hoje, né, o manto ele imprime uma força na América do Sul e na África que faz com que esses continentes se desloquem, né? Inclusive, né, para que a pessoa não fique dizendo, mas você está falando de teoria e coisa e tal, como a gente falou lá na primeira aula, tá? Gosto de teoria. Ah, é teoria, não é lei, não tem nada a ver. Hoje em dia a teoria do tectonismo de placas está muito consolidado, né? E a deriva continental também. Tanto, por exemplo, que já conseguiu medir com precisão o quanto, né, a América do Sul se afasta da África, né, utilizando satélites, né, com precisão, com lasers, né, que conseguiram aferir com precisão o deslocamento dos dois continentes. Né? Ou seja, hoje em dia, sabe-se que, em média, por ano, a África se desloca, né, em direção ao leste, tá? Mais ou menos 2 centímetros por ano. Tá? Então vejam vocês, a distância entre o Brasil e a África aumentam por ano 2 centímetros. É isso aqui. Então, em 100 anos, né, no tempo de
de uma vida longa, né? Os dois continentes se afastam aproximadamente 2 metros. Então, assim, é imperceptível, é um fenômeno muito, muito lento. Mas que quando você encaixa isso na história inteira da Terra, na história geológica inteira da Terra, né, é óbvio que isso acaba resultando nesses movimentos que a gente vê aí. Tá? Bem, aqui nessa outra figura aqui, eu coloquei para vocês algumas questões que ainda estão em aberto. Ou seja, mais que já se entenda e que já se, né, comprovou que o manto ele imprime forças sobre a nossa crosta, né, ainda existem tecnicidades, ainda existem detalhes sobre como isso acontece. Né? Então, por exemplo, existem alguns modelos científicos que acreditam que as células convectivas que movem a nossa crosta, elas estão ali mais ou menos na região que a gente chama de astenosfera. Eu falei para vocês na última aula que é essa zona de transição entre o manto e a crosta. Tá? Já outros modelos creem que não, que creem que o modelo, as células convectivas que movem a crosta, elas vêm das regiões mais profundas do manto, né, atingem a astenosfera e que movem os nossos continentes, tá bom? Mas aí são tecnicidades que ainda estão em estudos. Ah, professor, mas peraí, o planeta vai ficar assim para sempre? A geologia vai manter, né, os continentes se movendo para sempre? Não, né? É bem provável que um dia essa energia interna do planeta, movida principalmente, a origem dessa energia, a gente tem que entender, a energia, né, calorífica, que mantém o interior da Terra ativo, ela tem duas origens. Né? Primeiro, uma origem primitiva, que é ainda aqueles choques cósmicos do processo de acreção, né? Que mantém essa energia primordial que ainda mantém o calor. E outra também, a outra origem, são os elementos radioativos, que são, né, em grande quantidade no nosso manto, que ao decaírem, né, radioativamente falando, eles ainda conferem um calor, né, ao nosso manto. Mas um dia, invariavelmente, esse calor interno vai cessar. Né? E aí a Terra vai se tornar um planeta morto geologicamente. Tá? Nós temos um exemplo, né? Marte, por ser bem menor, tá? Ele passou por um processo de geológico, ele já foi geologicamente ativo, isso existem várias evidências no relevo de Marte, inclusive o maior vulcão do sistema solar fica em Marte, que é o Monte Olimpo, ele tem 24 quilômetros de altura, né? Então é quase 3 vezes maior do que o Everest. Tá? Ele, inclusive, fica acima das últimas camadas da atmosfera marciana, que é bem mais rarefeita, né, que a nossa. Tá? Mas hoje em dia, Marte é um planeta morto, não existe nenhum indicativo, né, de ação geológica no planeta. Isso é o que? Marte, esse interior, esse calor, né, interno, ele cessou e todo o movimento e toda a ação geológica que tinha ali em Marte acabou. Então, né, um dia, invariavelmente, a Terra também vai, né, cessar essa atividade. Quando? Bem, existem especulações, mas nada muito certo. Talvez, e até bem provável, né, o Sol exploda antes da Terra ficar, né, geologicamente morta. Tá? Mas aí existe aí muita discussão dentro da comunidade científica e nenhuma resposta concreta. Tá bom? Continuando aqui. Tá? Essas forças, esses movimentos internos, eles acabam fazendo com que as placas se desloquem para determinadas direções, determinados sentidos. Né? E a gente pode resumir essas direções em 3 grupos. Tá? Ou seja, existem basicamente 3 tipos de contatos de placas. Né? Regiões em que essas placas são geologicamente ativas e se movem. Tá? Então nós temos aqui que a gente chama então de tipos de contatos de placas. O que a gente chama de limite transformante, né?
que é esse limite, que é esse contato em que as placas elas têm, né, uma direção transversal, né? Ou seja, fica uma ali roçando na outra, né? Uma safadeza ali, uma roçando na outra em sentidos transversalmente contrários, tá? É o que a gente chama de limite transformante. O outro limite, que é o que a gente vê lá na cadeia mesoceânica, é o limite divergente. É o limite em que as placas se direcionam para sentidos opostos. Tá? É o local, é o tipo de contato que forma uma crosta nova. Né? Aí a pessoa pode dizer assim, não, peraí, eu não entendi. Ah, então quer dizer que uma placa vai para um lado, uma placa vai para o outro, e no meio acontece aquilo, tipo, abre um buraco, tipo, eu jogo uma moeda e fico ouvindo e nada acontece? Não, né, gente? Aqui, ó, você tem um manto. O manto é rocha liquefeita. Então essa rocha ela quer escapar, é uma panela de pressão, né? Ela quer escapar. A partir do momento que você tem esse movimento e a crosta, né, ela se move, ela abre uma brecha, esse manto sobe, a pressão e a temperatura caem e imediatamente esse manto faz o quê? Ele se solidifica, criando um assoalho novo, né? Ou seja, uma crosta nova. Tá? Agora, para você ter uma criação de crosta nova, você tem em outros lugares da Terra o quê? A destruição de crosta antiga. E aí isso acontece principalmente aqui, ó, nesse tipo de limite que a gente chama de convergente. Né? Ou seja, são quando as placas convergem no sentido, né, contrário, ou seja, no mesmo sentido. Tá? E aí, quando essas placas convergem, a gente vai ver que dependendo da composição da crosta, né, você vai ter diferentes situações, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o movimento de placas, né? Esse esquema aqui é bem, né, instrutivo. A gente tem o contato divergente, que é aquele em que as placas vão no sentido contrário, né? E aí você tem basicamente o que? A formação de rifts. Né? É o nome desse tipo de formação de relevo. Tá? Quando é no oceano, você tem os rifts oceânicos, como a cadeia mesoceânica. Tá? No entanto, você pode ter contatos divergentes também em regiões continentais, né? Em que você vai ter o rift continental. Tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui a África, né? Uma parte do continente africano, ele é cortado, né, por duas placas, a placa do Índico e a placa africana, né, que estão agora, né, se deslocando em sentidos contrários. Então você tem a África, né, sofrendo uma ruptura. Inclusive, existem lagos abissais, lagos com 800 metros de profundidade. Imagina o que é um lago, né? Que normalmente a gente vê um lago aqui, tem 2 metros, 1 metrozinho, não sei o que. Em alguns lugares da África, você tem lagos com mais de 800 metros de profundidade, que são resultado do quê? Desses rifts que estão se formando, né? E daqui a alguns milhões de anos, a gente já tem alguns modelos matemáticos, né, que foram rodados em supercomputadores, que projetam que daqui a alguns milhões de anos, tá, você vai ter boa parte aqui do chifre da África, tá, cortado e se dividindo, se separando, assim como já aconteceu com Madagascar. Né? Lembrando que Madagascar já foi parte do continente africano e há alguns milhões de anos, por um processo muito semelhante, se partiu e agora está se afastando. Tá? Então a gente pode ver, inclusive, já no relevo africano, alguns dos resultados desse processo, né, dos rifts se formando, né, e é interessante, porque você tem duas porções de terra aqui indo em sentidos contrários. Mas esse movimento acontece rápido, devagar, como eu falei, é um fenômeno, quando a gente está falando sobre geologia, assim como a gente falou sobre a formação da Terra, a gente está falando de processos que ocorrem em milhões de anos. Às vezes, essas forças se acumulam por muito tempo e você tem fenômenos bruscos, rápidos. Né? Mas não é que tipo assim você vai estar andando, de repente surge uma montanha, ou cria-se, né, um rift. Não é assim. Tá?
você vai ter grandes tremores de terra, você vai ter, né, os sismos que a gente vai falar daqui a pouco, mas de uma forma geral esses processos são muito lentos e imperceptíveis, ou seja, não acontecem no tempo de uma vida, nem no tempo de 10 gerações, acontecem ao longo de milhões de anos, tá? Beleza. Continuando aqui, né? Então, quando a gente vê sobre contato convergente, a gente pode ter três situações aqui, tá? Você pode ter um contato entre placas continentais, né? E as placas continentais, elas geralmente têm uma densidade menor. E aí, quando você tem duas placas continentais se chocando, tá? Você vai ter uma formação, né? Geralmente, o que acontece? Você tem duas placas se chocando, uma acaba se dobrando a outra. Você tem esse movimento tipo um choque mesmo, um carro batendo e empurrando a outra, né? E aí você vai ter a formação de orogenia, né? Ou seja, a formação de montanhas, como por exemplo é o caso do Everest. Tá? Quando você tem placas de densidades diferentes, tá? Aí você vai ter o que? Geralmente a placa mais densa, como por exemplo as placas oceânicas, elas tendem a descer, né? Num processo que a gente chama de subducção, tá? E a outra placa vai montar, vai, né, trepar em cima e também vai sofrer com deformidades, tá? E você pode ter também o choque de placas oceânicas, muito comum na formação de ilhas vulcânicas, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, tá? Aqui nessas imagens, tá? Então a orogenia, a gente vai explicar melhor na próxima aula, mas é basicamente esse movimento no sentido horizontal, né? Que ora forma montanhas, né? Via colisões, via subducção, como a gente pode ver aqui, né? Aqui nesse caso aqui, ó, vejam vocês mais ou menos o processo de formação do Himalaia, tá? Basicamente assim, você teve, porque a Índia foi uma ilha durante milhões de anos. Durante milhões de anos, a Índia se deslocou da onde hoje é a África, como vocês podem ver aqui agora, né? E ela foi se deslocando em direção à Ásia. E aí, né, você tem duas placas continentais e quando elas se chocaram, né, quando a Índia se chocou com a Ásia, esse choque formou o quê? Um dobramento da placa asiática. Esse dobramento, inclusive, ainda está acontecendo. O Himalaia ele ainda está crescendo, né, alguns centímetros por ano, porque esse processo não acabou. Então foi uma porrada da Índia com a Ásia e esse processo acontece até hoje. Tá? Já o que a gente vê aqui em cima, né, é algo muito semelhante ao que acontece, né, na Cordilheira dos Andes. Tá? Então vejam vocês que tanto o Himalaia quanto os Andes são grandes cordilheiras formadas por orogenia, né? São relevos muito recentes. No entanto, eles têm processos um pouco diferentes. Porque enquanto o Himalaia foi formado por uma colisão de duas placas continentais, o que a gente está vendo nos Andes é o resultado do contato de uma placa oceânica, que é a placa Nazca, né, que está, né, submergindo no manto, e aí ela vai se destruindo, ela vai se liquefazendo à medida que ela vai, né, descendo para o manto, né, e a placa sul-americana ela se dobra, formando, né, a cadeia dos Andes. Tá? E é assim que a nossa crosta ela vai se renovando. É por isso que lá no iniciozinho né, na aula sobre formação da Terra, eu disse para vocês, é difícil a gente encontrar rochas, né, com mais de 3 bilhões de anos na Terra. Por quê? Porque a nossa crosta está em constante movimento, em constante mudança. Né? E aí lá na última figura, vocês podem ver o processo de duas placas oceânicas, né, convergindo e formando o que a gente chama de ilhas vulcânicas, tá? Um processo muito comum que acontece nos oceanos. Vale lembrar que as ilhas vulcânicas elas podem se formar através do contato de placas e a maioria dos vulcões ocorrem, né, perto desses contatos, mas, por exemplo, o Havaí ele surge de um processo um pouco diferente que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, gente?
Então, para terminar, as falhas transformantes, né? O contato de placa transformante, em que são placas que você acaba tendo bastante atividade sísmica. Talvez o mais famoso, né, exemplo de uma placa transformante, né, é a placa de San Andreas, né? É aquela placa que ocorre ali no oeste dos Estados Unidos, né, que é muito ativa, tá? Ou seja, uma porção da placa está indo em direção ao norte, outra porção da placa está indo em direção ao sul, né? E aí você está tendo o quê? Você tem uma atividade geológica muito intensa ali, e aí você tem essa ruptura que pode ser, né, fotografada, vocês podem ver fotografias aqui do movimento dessas duas placas se deslocando, né? E, inclusive ali toda a costa oeste dos Estados Unidos, ela sofre constantemente com abalos, né? E as cidades ali da região, elas já sofreram tremores de terra absurdos, né? No início do século XX, por exemplo, né? De 8 na escala Richter e por aí vai. Beleza, gente? Então, né, o que eu estou mostrando aqui nessa imagem agora para vocês aqui é o que a gente chama de círculo de fogo. Né? E aí, né, quando o cara fala assim, oh, mas peraí, círculo de fogo, né? Aí a pessoa, não, mas não tem nada a ver com um mundo mágico de pôneis e dragões, nem nada disso não. Círculo de fogo é um nome dado a uma região da Terra, né, de intensas atividades sísmicas que coincidem com os contatos de diferentes placas tectônicas. Tá? Então vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Que esses pontinhos aqui são regiões de atividades sísmicas intensas, vulcões, tremores de terra, né? Então todas elas ligadas a placas tectônicas, beleza? Tá? Então esse é o círculo de fogo. Agora vou falar rapidinho aqui sobre os sismos. Ou seja, os sismos são os fenômenos resultantes do contato de placas tectônicas. E a gente tem basicamente aqui três sismos, né? Três tectonismos. O vulcanismo, né? Que é basicamente quando o magma, que é o conteúdo que tem basicamente no manto da Terra, ele consegue, através de alguma falha da crosta, extravasar, né? E os vulcões, existem hoje quase 2 bilhões de pessoas na Terra vivem em volta de vulcões, né? Muitos deles inativos, outros adormecidos e coisa e tal, né? Mas são fenômenos que já tiveram uma importância histórica muito grande. Por quê? Porque eles são capazes de emitir uma quantidade muito grande de gases, de cinzas, que podem inclusive interferir diretamente no clima global. Tá? Agora, é óbvio que além de ter um potencial de prejudicar, né, globalmente o planeta, os vulcões são muito, muito perigosos mesmo, né, para quem vive às suas margens, né, porque são fenômenos geralmente repentinos, de difícil avaliação, de difícil capacidade de previsão, e quando acontecem, né, eles são, né, grandes, podem causar grandes impactos, né, geralmente seguidos de tremores de terra e até grandes tsunamis também. Para vocês terem uma ideia, o maior fenômeno sísmico registrado na história do homem, né, ou seja, que o homem presenciou, foi a explosão de um vulcão, que é o vulcão Krakatoa. Inclusive, acredita-se que foi o som mais alto, né, que o ser humano registrou na história. Né? Ou seja, a explosão do Krakatoa, que aconteceu na Ásia, chegou a ser ouvida a 5.000 quilômetros de distância, né, na África. Tá? E causou um tsunami absurdamente grande, matando milhares de pessoas ali no Oceano Índico. Tá? O Krakatoa ainda está ativo, ainda é um vulcão muito ativo. Né? Na verdade, o Krakatoa explodiu todo, essa explosão aconteceu no século XIX. Né? Ele explodiu todo, né? O vulcão foi destruído pela erupção, né? Mas agora você já consegue registrar o que? Novas atividades e até a formação ali, né, do que a gente chama de Kublai Krakatoa, né, que é o filho do Krakatoa, que está ali se formando e acumulando, né, mais pressão
E alguns cientistas dizem que mais cedo ou mais tarde, né, essa região vai tornar-se, né, vai tornar novamente a explodir, né, em uma grande erupção. Tá? Basicamente, né, você tem, voltando aqui, o vulcão ele tem essa configuração padrão aqui, né, uma chaminé, tá? E aí você tem uma reserva, uma câmara magmática, onde você tem um acúmulo de magma que vem do interior do manto, né? E geralmente você tem, né, quando nas explosões, nas erupções explosivas, né, você tem o extravasamento de todo esse material aqui, tá? Você também tem vários tipos de atividades vulcânicas secundárias, né, como fumarolas, geysers, né, nascentes termais, que a gente pode até ver aqui também no Brasil. E não significa necessariamente que existem vulcões, mas que você tem o magma em determinada profundidade que consegue, né, ainda manter algum tipo de aquecimento, né, ali no interior. Tá? Mas normalmente esse vulcanismo secundário está próximo, normalmente, né, mas não sempre, próximo a atividades sísmicas. Tá? Sobre fumarolas, é interessante sempre lembrar que, por exemplo, foram descobertas no fundo do oceano, né, grandes cadeias de fumarolas que, inclusive, alimentam todo um ecossistema totalmente autônomo. Né? Totalmente autônomo, eu digo assim, totalmente autônomo do restante do sistema, do ecossistema planetário. Né? Inclusive, se o Sol explodisse hoje, deixasse de existir, né, esses ecossistemas do fundo do nosso oceano, eles estariam, né, existindo tranquilamente, iriam muito bem, obrigado. Por quê? Porque eles não são alimentados pelo Sol, ao contrário de todas as outras formas de vida da Terra. Né, essas formas do fundo do oceano são alimentadas pelo aquecimento e por materiais emitidos por fumarolas do interior do nosso planeta. Tá? Sobre as erupções, você pode ter, né, alguns tipos, né, como essas centrais que a gente falou aqui, né, que você tem uma cúpula e a formação, né, de um vulcão mais tradicional, mas você pode ter o extravasamento de magma também de forma, né, como fissuras. Tá? E aí sempre lembrando que o magma, esse material que você está falando ali, é a mistura de rochas, de gases, de vapor de água que você tem ali no interior da Terra, né? E lava é basicamente esse material que é cuspido, tá, pelos vulcões. Tá? E aí você vai formar basicamente um tipo de rocha, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que são as rochas magmáticas. Nesse caso aqui, as extrusivas, aquelas que não são cuspidas em forma de lava e depois se solidificam. Tá? Como eu falei para vocês, quase todas as ilhas oceânicas e todos os vulcões ocorrem em regiões de contatos de placa, mas não mas existem exceções. E uma das exceções são aquelas atividades vulcânicas que são alimentadas por que a gente chama de hotspots, ou pontos quentes, que são câmaras remanescentes de magma, né, que você tem ali no fundo do manto e que conseguem romper, né, a crosta, conseguem romper a placa, né, e formar cadeias de montanhas, cadeias de vulcões. E à medida que essa crosta, né, à medida que essa placa vai se movendo, né, você acaba formando novos vulcões. É o caso, por exemplo, da formação do arquipélago do Havaí, né, no Oceano Pacífico. Então vocês podem ver aqui uma imagem, né, retratando o ponto quente, o hotspot, né, e esse ponto quente formando, e à medida que o continente vai se movendo, você tem, né, a formação das ilhas. E aqui, que vocês estavam acompanhando aqui, é basicamente uma animação que mostra como esse processo acontece. Né? Você tem um ponto quente que consegue romper, né, a placa, e aí você tem a formação, como é no fundo do oceano, de uma montanha oceânica. Essa montanha oceânica, com o acúmulo do magma, né, vai aumentando de tamanho e, inclusive, invariavelmente vai chegando à superfície dos oceanos, né, formando uma ilha vulcânica. E aí depois, com os milhões de anos, né, esse continente, essa placa vai se movendo. À medida que se move, você se desloca, o ponto quente, né, hotspot, ele está embaixo da placa, então você acaba criando uma ilha ali de um vulcão inativo, ou seja, esse vulcão não se ativa mais,
né? E aí, a partir do momento que você não tem mais aquela pressão interna, os fenômenos externos que vão começar a decompor ali a montanha, né? E esse processo é contínuo, né? Constante e vai formando, né? As novas ilhas. E lá no Havaí você consegue ver claramente, né? As ilhas mais antigas, mais desgastadas, algumas inclusive já abaixo da superfície do oceano, né? E as outras, né? Mais recentes, né? São com uma formação de relevo mais inicial, né? Bem como vocês conseguem ver nessa imagenzinha que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Beleza? Continuando. Tá, mas os vulcões, como eu falei para vocês, em si são fenômenos muito perigosos. Tá? Mas ao contrário do que muita gente pensa, não é bem a lava o perigo, né? Porque a lava ela é rocha e ela desce lentamente pela montanha. Então, de uma forma geral, é possível evacuar as pessoas, né? Quando você tem a lava descendo, né? O perigo é quando você tem a explosão, né? Ou seja, aquela erupção explosiva que você pode ter, né, lava sendo arremessada a quilômetros de distância, como foi o caso do Krakatoa, que aí sim, né, algumas do tamanho de uma casa, né, esses são muito perigosos. Mas de uma forma geral, o fenômeno mais perigoso associado ao vulcanismo é o fluxo piroclástico, que é o que vocês podem ver aí nessa imagem agora aí que está, no caso aqui, né, que eu estou colocando ali. Por quê? Porque não é cinza, aquilo ali não é uma fumaça. Aquilo são cinzas incandescentes, né, que descem a uma velocidade, né, assustadora, né, às vezes a 80, 90 quilômetros por hora, e são cinzas a quase 400 graus. Então, em tudo que elas encostam, elas imediatamente, né, iniciam a combustão. Tá? Então, talvez a história mais conhecida, né, de uma cidade que sofreu os efeitos do fluxo piroclástico foi a cidade, né, de Pompeia, que ficou soterrada sob cinzas durante milhares de anos. Se eu não me engano, a erupção, né, do Vesúvio aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Né? Essa cidade foi, né, soterrada, ficou milhares de anos, né, esquecida, e já no século XX estudos arqueológicos começaram a desenterrar essa cidade, e aí começou-se a perceber o quê? Que a cidade estava extremamente preservada, afrescos, estruturas de prédios e coisa e tal, inclusive, de forma muito macabra, as pessoas que foram, né, engolidas por esse fluxo piroclástico também estavam, né, o contorno delas, né, estava preservado, não os corpos, mas o contorno dessas pessoas. Os corpos já se decomporam, né, já tinham se decomposto há muito tempo, mas o contorno desses corpos podiam ser vistos e preservados, né, pelas cinzas, né, solidificadas. Então, você consegue ver, né, todas as pessoas que sofreram, e muitas inclusive, né, em posição fetal, o que mostra que essas pessoas morreram não foi instantaneamente, né, elas morreram em uma agonia muito profunda, porque imagina o que é cinza, né? Cinza polar na sua pele a 400 graus, né? Então um calor escaldante, né? Então essa posição fetal indica o quê? Que essas pessoas sentiram muita dor. É um efeito instintivo. Quando você sente muita dor, uma dor lacerante, você acaba se contraindo, né? Então, o fluxo piroclástico ele é um fenômeno muito perigoso, né? Principalmente para as pessoas que vivem em volta, né, de vulcões. Por sorte, né, o Brasil não passa por esse problema. Nós temos vulcões inativos, vulcões, né, extintos, na verdade, vulcões que não estão mais, né, sem nenhuma possibilidade de ação. Por quê? Porque há milhões de anos nós não temos um contato de placa sobre o nosso território, né? Então, nós estamos livres desse problema aí também. Tá? Outro fenômeno, né, outro sismo muito conhecido, que também estamos livres, né, são os terremotos. Também fenômenos que acontecem prioritariamente próximos, pelo menos, os grandes terremotos. Né? E os terremotos menores, aqueles de acomodação de solo, até podem acontecer aqui no Brasil, né, como a gente tem. Aliás, o Brasil é atingido por milhares de tremores de terra todos os anos, só que todos abaixo de 3 na escala Richter, ou seja, são imperceptíveis aos seres humanos. Alguns
né? 4, 5, até podem ser sentidos, tá? Mas geralmente associados à acomodação de solo, alguma coisa, né? Do tipo nada de origem tectônica, que são, né, os tremores mais intensos. Tá? Geralmente a partir de quê? De acumulação, né, de força do manto, essas placas acabam acumulando, como eu falei para vocês, não são placas boiando, né? Elas são placas unidas com fragilidades. Essa região sofre a pressão em um determinado momento de forma abrupta, essa fragilidade se rompe e aí você tem o que? O deslocamento das placas, né? Em um fenômeno muito intenso que é o tremor de terra. Tá? Então, normalmente a gente mede os tremores de terra pela escala Richter, né? Que é uma escala, né, logarítmica, né? Que você tem um desenvolvimento exponencial, tá? Dependendo, né, de como você vai quantificar, né, aquele tremor, geralmente utilizado, ele é quantificado em aparelhos específicos, né, que são os sismógrafos, aparelhos esses que estão geralmente, né, são muito sensíveis, eles são enterrados em determinadas estações, tá, para tentar evitar o efeito, né, da superfície, da trepidação normal da superfície. Né? Eles são muito sensíveis, eles registram, né, esses tremores e esses tremores são quantificados na escala Richter, tá? Que vai, né, de 0 a 9. Né? Na verdade, você até tem alguns tremores de terra acima, né, da escala, né? Que bateram aí 9,5, 9,2, mas são exceções e são tremores de terra intensos, muito, muito fortes. Tá? E aí aqui a gente pode ver algumas imagens, né, desses tremores de terra. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, se eu não me engano, essa imagem, essa primeira imagem de um viaduto caído, né, foi em Kobe, em 1995, um tremor de terra que atingiu o Japão. Né, e esse viaduto, teoricamente, ele tinha sido construído para resistir a tremores de terra. Mas como era, né, uma construção relativamente antiga, ele não resistiu ao tremor e caiu, né, tombou todo para o lado. Tá? E existem várias fotos, vários lugares do mundo, né, sofrem com vários sismos. Tá? Então a gente pode ver, inclusive aqui nesse videozinho rápido, né, uma câmera de vídeo, ela captou, um tremor de terra em uma piscina. Então a gente pode ver claramente aqui como que, né, o efeito do movimento da Terra, tá, provavelmente um dos fenômenos mais desagradáveis da pessoa perceber, da pessoa sentir, ou seja, o solo debaixo do seu pé se deslocando, né, e principalmente nesse caso aí, essas pessoas estavam no local mais seguro possível, né, apesar do desespero delas, estavam no local mais seguro possível, que é um local aberto, amplo. Né? Agora, locais como prédios e por aí vai, são locais muito perigosos. Né? E aí é interessante, porque todo esse desastre, né, toda essa catástrofe, né, nos faz perguntar a seguinte questão: é possível evitar um terremoto? Né? É um fenômeno que a gente pode evitar? Bem, aí a gente tem que também saber separar algumas coisas. Né? Por exemplo, a gente às vezes vê muitas pessoas falando assim: ah, o ser humano está destruindo a natureza está respondendo com fúria, né? E aí tem terremoto, furacão, aquecimento global. A gente tem que saber separar as coisas. Né? Vulcões, terremotos, tsunamis, são fenômenos sísmicos. Eles ocorrem no interior da Terra. Então, mesmo que o ser humano se transforme numa criatura hippie e que viva em harmonia com a natureza, que todo mundo vá para o mato, que a gente nunca mais destrua a natureza, esses fenômenos vão continuar existindo, porque eles têm origem no interior da Terra e não podem ser impedidos. São forças absurdamente grandes. Né? Nem se a gente colocasse todas as bombas nucleares criadas pelo homem no interior da crosta e detonasse ao mesmo tempo, a gente conseguiria um tremor de terra tão grande quanto os que a gente vê, né, naturalmente ocorrendo pelo deslocamento da crosta. Tá? Agora, furacões, aquecimento global já é uma história diferente. Por quê? Porque tem um papel importante do ser humano
Afinal de contas, a origem desses fenômenos ocorre na atmosfera. É uma camada muito fininha de atmosfera, de gases, né? E que podem ser manipulados, podem ser alterados dependendo da emissão de gases. Tá? Então são coisas diferentes. Agora, então não é possível evitar um tremor de terra? Não é. Agora, é muito possível a gente mitigar, ou seja, a gente diminuir os estragos desses fenômenos, né? E principalmente a partir da evolução da engenharia e do comprometimento dos países em mitigar, em minimizar os efeitos. Então a gente tem um histórico de vários países que sofrem, né, com muitos tremores de terra e que têm números baixíssimos de mortalidade. Por quê? Porque os caras fazem todo um preparo. O Japão talvez seja o maior exemplo dessa história, né? Porque a população é treinada, a tecnologia é aplicada na engenharia, você tem prédios, como você pode ver aí, prédios que são construídos sobre amortecedores. Nesse caso aí, é um prédio que foi todo construído para um experimento, né? Ou seja, para ver a capacidade dos amortecedores hidráulicos de absorverem, né, os impactos de um tremor de terra. Né? Um tremor de terra aí, no caso, que foi produzido artificialmente para fazer esses testes. Tá? Então veja o grau, né, de tecnologia e de estudo. Você constrói um prédio de 6 andares inteiro dentro de um laboratório gigante, né, para poder testar os materiais, testar a resistência. Tá? E aí, aliado à tecnologia, você tem uma população extremamente disciplinada, treinada desde pequeno para saber o que fazer durante um fenômeno desse. Né? E é por isso que normalmente a gente vê, né, números muito baixos, né, de mortalidade, mesmo em fenômenos gigantes, como o que aconteceu recentemente, um grande tremor de terra, né, que gerou um impacto, né, que levou a um tsunami absurdo, isso no Japão, né, que inclusive afetou uma usina nuclear, Fukushima, né, se não me engano foi em 2015 isso, ou seja, um fenômeno que foi um dos maiores tremores de terra registrados na história da humanidade, aliado a um dos maiores tsunamis, né, observados, vistos, né, e com um desastre nuclear comparado a Chernobyl, e mesmo assim, quando você pega a soma de mortes, né, ela está ali na casa dos 15 mil. Tá? Então, assim, é muita gente? É muita gente, mas se você parar para pensar o grau do desastre, né, e se você comparar outros países bem menos, né, preparados, como por exemplo o Haiti, né, que em 2010 foi atingido por um tremor de terra bem mais fraco, 7 na escala Richter, né, e que matou 230 mil pessoas. Né? Ou seja, vejam só a título de comparação, hoje o coronavírus no Brasil matou, ou seja, uma doença que atingiu o país inteiro, né? Ao longo de todo 2020, está aí hoje, né? A gente está novembro, final de novembro, a gente está com 170 mil mortos. Tá? No Haiti, em um único dia, um tremor de terra ceifou 230 mil pessoas. Isso é o quê? Isso é a diferença. Você vê um país, um dos países mais pobres do mundo, né, que já sofre com pobreza, já sofre, né, com desamparo, né, já sofria com uma guerra civil naquela época e ainda, né, com, né, toda tristeza pouca, ainda foi atingido por um tremor de terra que acabou potencializando todas as mazelas daquele país, né, e matou 230 mil pessoas. Por incrível que pareça, hoje, 2020, se você chega em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, ainda se encontra prédios destruídos, prédios no chão, né, destruídos lá do tremor de terra de 2010. Né? E se você vai, né, no Japão hoje, nas regiões ali do nordeste do Japão, boa parte das cidades atingidas, né, elas foram já totalmente reorganizadas, totalmente estruturadas. Então a gente está falando que é um fenômeno natural, é um fenômeno que não tem como você evitar, mas questões sociais, questões tecnológicas, né, elas estão diretamente associadas ao volume de mortes que você vai ter. Tá? E por fim aqui, né, a gente pode falar sobre o último fenômeno, que é basicamente, né, os tsunamis. E o que é um tsunami? Um tsunami é quando você tem um tremor de terra que ocorre, ou que a gente chama de maremoto, no leito oceânico. Esse leito oceânico ele se desloca, né,
E esse deslocamento, né, essa energia deslocada do leito acaba se propagando pelo oceano, né? Não é como uma onda normal, que se forma pelos ventos e coisa e tal. Não, é uma onda formada por uma energia que vem do interior, uma energia enorme. E aí essa onda se propaga muito rápida, às vezes a 800 km por hora, né? Muito pequena, muito baixa, né? Porque uma onda é, né, energia se propagando pelo fluido. E aí quando essa onda vai atingindo o litoral, né, profundidades menores, ela vai perdendo velocidade, mas vai ganhando em altura. E aí ela quebra. Geralmente, a gente tem aquela ideia de uma grande onda, uma grande parede de onda vindo em nossa direção, mas não é assim que funciona o tsunami. Quanto maior a onda, mais longe do litoral ela quebra, né? O que você vê é o quê? Você vê é a onda que quebra. Quando você olha na praia, né, você tem a onda se forma, depois ela quebra, tem aquela, né, aquela vaga, né, que você vai vendo chegando. No caso do tsunami, é muito maior, né? Como identificar um tsunami chegando, né? Basicamente, você tem um recuo excessivo, né? Um recuo excessivo do mar. De repente, do nada, se você estiver na praia, do nada vier como se fosse uma maré muito baixa, você começar a ver pedras, e você começar a ver coisas que você não estava vendo, isso é um indicativo de quê? De que você está tendo um recuo, né, típico de um tsunami. Tá? É importante lembrar disso porque, por exemplo, se eu não me engano, em 2005 ou 2004, a Indonésia foi atingida por um grande tsunami também, que matou milhares de pessoas, e inclusive algumas pessoas, se eu não me engano, teve uma história de uma inglesa que tinha tido uma aula de tsunami. Hoje em dia tsunami é bem mais conhecido do que naquela época, né? E ela teve uma aula de geografia e ela lembrou disso na hora que ela viu o recuo da água, avisou os pais ainda avisaram as pessoas próximas, eles conseguiram escapar, né? E assim, é uma história fantástica. Eu não sei o que é mais fantástico nessa história, se é a aluna ter assistido a aula, prestado atenção, lembrado, ou se os pais, né, acreditarem naquela menina naquele momento, né? Porque, né, normalmente a maioria dos pais daria um pescotapa na menina. Ah, para de besteira, disso o quê? Eu nunca ouvi falar disso aí, né? Mas nesse caso, né, ela acabou salvando pelo conhecimento, né? A geografia salvou pelo conhecimento, né? E ela conseguiu escapar das pessoas, porque o tsunami é isso, é um grande recuo, depois a água vem com tudo, né, e vai avançando o litoral adentro, né, e vai empurrando as coisas, vai levando, e a maioria das pessoas morrem, né, de contusões, porque vai deslocando carros, prédios, elas vão acabando sendo, né, feridas, como vocês podem ver nessas imagens aí em cima, né, ou seja, a água avançando o litoral adentro, né, arrastando prédios, arrastando carros, né? No caso, esse tsunami aconteceu no Japão, que eu falei, em 2015, e a maioria dos... Por que a gente tem tantas filmagens desse tsunami? Porque a maioria já tinha recebido, teve o tremor de terra, a maioria já tinha recebido o aviso pelo celular, pelo sistema de aviso, né, do Japão, e muitos já tinham se deslocado para os pontos pré-determinados de abrigos contra o tsunami, né? E aí depois eles só ligaram as câmeras e ficaram filmando ali, né, o desastre acontecendo, mas o número de vítimas foi bem menor, exatamente por todo o sistema e aparato do Japão. Bem, gente, 1h23, acabei passando um pouquinho mais do limite, mas é um assunto muito extenso e eu espero que vocês tirem dúvidas, né? Acho que tenham sido geradas aí lá na quinta-feira, né? Olha só a imagem dos carros, as pessoas nos locais, né, pré-determinados. Mesmo assim você tem, né, é claro, um pânico ali, mas muita gente conseguindo filmar, né, a situação da onda invadindo aquela região ali. Tá? Gente, ó, valeu, muito obrigado e até a próxima, hein?